nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema extremamente interessante, né? Mas que às vezes a gente não tem um olhar profundo sobre ele. Hoje o nosso tema é desenvolvimento humano e comportamental. Um mercado repleto de possibilidades. Eu costumo dizer que este é o grande oceano azul, desde que você tenha os serviços adequados para o nicho adequado. Se a gente parar para pensar no desenvolvimento humano e comportamental, né, todo sucesso em qualquer área da vida, né, ele passa pela questão do desenvolvimento. Dificilmente nós vamos para um próximo nível, né, um próximo patamar, sem nos desenvolvermos. E a gente sabe que hoje, hoje não, há muito tempo, um dos grandes problemas não é a questão de competências técnicas, e sim da questão comportamental. Então, realmente, quem se dedica a trabalhar com a área de desenvolvimento humano e comportamental está no Oceano Azul. Por que Oceano Azul? Se você sabe trabalhar o desenvolvimento humano e comportamental, você tem um mar de possibilidades. Por quê? Porque desenvolvimento faz parte da jornada, e faz parte do sucesso. A gente costuma dizer que o sucesso, seja em que área for, ele passa por dois pilares, ele tem dois pilares. Um é do autoconhecimento e o outro é do desenvolvimento. E o desenvolvimento, basicamente comportamental. Hoje, o que a gente vê? A maioria das pessoas, o problema das pessoas, quando elas não conseguem ter sucesso, felicidade, alavancarem, seja em qual área da vida for, a gente vê que falta a questão do desenvolvimento comportamental. As pessoas de sucesso são pessoas que se conhecem muito bem, que sabem realmente quais são as suas fortalezas e quais são os seus gaps. Focam nas suas fortalezas enquanto desenvolvem seus gaps. E quando nós pensamos nesta área de desenvolvimento humano e comportamental, vocês que me seguem sabem disso, que o meu grande foco de trabalho e que eu ensino, aos profissionais é o desenvolvimento e comportamental dentro das empresas. Muitos profissionais desejam trabalhar com empresas, mas muitas vezes ficam perdidos, ficam muito perdidos no que é que eu faço dentro de uma empresa. E dentro de empresas nós temos vários campos para atuar, mas eu sempre digo que o que tende a estar no nosso DNA, quem é da área de desenvolvimento, é o desenvolvimento humano e comportamental. E para isso você não precisa entender de negócio, você precisa entender de desenvolvimento humano e comportamental. Quem se posiciona desta forma dentro de empresas tem um grande nicho a ser explorado. E um grande nicho a ser explorado por quê? Porque as empresas, elas só conseguem ir para um próximo nível, realmente alavancarem e até superarem dificuldades através das suas equipes. E na grande maioria das vezes, o problema não é técnico. Eu tenho muitos clientes que, quando eu chego, eles me dizem: nós temos tecnologia, nós temos processos, mas nós não conseguimos alavancar. E não conseguem alavancar por quê? Porque é o comportamento das pessoas, que muitas vezes não modifica. E aí não adianta a gente querer, aqui é outra questão do desenvolvimento humano e comportamental. E aí não adianta você querer entrar com teoria. O problema da maioria dos profissionais, dos líderes, das equipes, muitas vezes nosso, quem aí, de vocês não está alavancando a sua carreira, eu tenho quase certeza que é por questões comportamentais e não por questões técnicas. E como que a gente desenvolve o comportamento do ser humano?
a gente desenvolve, isso já é comprovado que o desenvolvimento comportamental, as mudanças comportamentais, elas se dão através da vivência e não da teoria. É a grande integração entre o saber, o fazer e o querer. Esta é a grande integração aonde nós trabalhamos. E quando nós estamos falando do nicho de empresas, quando nós estamos falando de empresas, e muitos profissionais dizem assim, muitos coaches, e muitos profissionais dizem assim, Diana, eu não consigo entrar em empresas, eu não consigo entrar em empresas. Ou, muitas vezes, muitos profissionais me procuram, para fazer mentoria, que é um dos trabalhos que eu também desenvolvo, para fazer uma mentoria individual, e eles estão perdidos. E estão perdidos por quê? Porque querem atuar com empresas, mas não conseguiram definir claramente qual é o escopo do seu trabalho. E dentro das empresas, esta área de desenvolvimento comportamental, ela é extremamente rica e carente de bons profissionais. Então, se eu pudesse te dar uma sugestão, se você gosta de empresas, foque no desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes. Esta é uma grande demanda de mercado, aonde nós temos um vastíssimo campo com muitos serviços a serem desenvolvidos. Vou te citar alguns aqui, para a gente poder entender o quanto este campo é vasto. Quando nós nos propomos a trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental, dentro das empresas, focado no desenvolvimento de líderes e equipes, você pode ter no seu portfólio toda a parte de autoconhecimento, de mapeamento de perfil. Essa é uma das grandes dificuldades das empresas. Muitas vezes as empresas contratam e promovem os seus colaboradores, pelas questões técnicas. E muitas vezes eles não conseguem performar nesta nova posição. Por quê? Porque as suas competências comportamentais não foram desenvolvidas. Então, quando a gente fala de equipes e de líderes, tem muitas competências a serem desenvolvidas, muitos trabalhos a serem desenvolvidos. Um deles é o mapeamento de perfil comportamental, mapeamentos de equipes. Outros são todos os processos de desenvolvimento de competências comportamentais mesmos, workshops, treinamentos, coaching individual, coaching de grupo. Todos esses passam, e são ferramentas, metodologias para o desenvolvimento humano e comportamental. Aqui tem uma outra questão interessante, Quando a gente fala de coaching, de desenvolvimento humano e comportamental, você tem várias metodologias que você pode utilizar. Quem me acompanha aqui sabe, que eu sempre falo que coaching, ela é uma metodologia. O seu foco não tem que ser em coaching. O seu foco tem que ser no desenvolvimento humano e comportamental. Por quê? Vamos lá, deixa eu explicar isso. Porque isso é extremamente importante. Eu disse para vocês que trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental é um mercado vastíssimo, de muitas possibilidades. Por quê? Porque para tudo na vida, se nós não nos desenvolvemos, dificilmente a gente consegue ir para um próximo nível. E o desenvolvimento, na grande maioria das vezes, é comportamental, certo? E quando nós estamos falando de desenvolvimento, não necessariamente é somente coaching que a gente faz. Coaching é uma das metodologias. Eu costumo sempre dizer para os nossos mentorados que o que eles vendem, o que eles precisam vender não é coaching. Por quê? Primeiro, porque coaching é metodologia, certo? E a gente vende a transformação. E para determinadas transformações é o processo de coaching, o ideal. Para outras não é coaching, é treinamento vivencial. É mapeamento de equipes. É mapeamento de perfil comportamental. Quando você se posiciona, que o que você vende é coaching,
você está limitando muito o seu campo de atuação e as suas possibilidades e as possibilidades do seu negócio, por vários motivos, né? Um deles foi isso que eu disse, né? A gente não vende coaching. Coaching é metodologia, coaching é meio, certo? Para atingir um resultado. Só que tem demandas das empresas que não é para coaching, nem para coaching individual e nem para coaching de grupo. É para treinamento vivencial. E se você se coloca como uma metodologia, isso limita e muito a sua área de atuação. Quando, por exemplo, eu digo para vocês que um dos serviços que nós temos quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano e comportamental é o mapeamento de perfil comportamental, o mapeamento de equipes, se você se posiciona apenas como tendo apenas coaching na sua esteira de serviços, tem muitos trabalhos que você não vai conseguir atender e que está dentro do escopo do desenvolvimento humano e comportamental. Então, o meu grande convite hoje aqui para vocês, né, e podem colocar dúvidas aí se vocês tiverem para eu responder, né, o meu grande convite para vocês é que vocês possam olhar para o seu negócio de uma forma mais ampla, né? De uma forma que não restrinja nem a sua mentalidade e nem o seu negócio, que te permita atender várias demandas com grandes resultados. Isto é desenvolvimento humano e comportamental. Hoje, qual é o meu posicionamento? O meu posicionamento é: eu ajudo empresas a alavancarem os seus resultados através do desenvolvimento humano e comportamental. Hoje eu tenho 15 serviços na minha esteira que me permitem fazer muitos trabalhos, os mais variados trabalhos dentro da empresa, sem perder o foco. E este é um erro que nós acabamos tendo, né, muitas vezes, quando a gente sai das nossas formações. Nós passamos a considerar o coaching como nosso negócio. Não, o coaching é uma metodologia. Eu tenho certeza que o seu objetivo é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a irem para um outro patamar, a atingirem seus objetivos, a serem mais felizes, a alavancarem as suas carreiras, a terem uma vida mais próspera. Isso tudo é desenvolvimento humano e comportamental. E não necessariamente coaching. Eu vejo muitos profissionais perdendo grandes possibilidades de posicionamento de trabalhos porque restringem o seu trabalho a coaching. Eu aqui de forma alguma estou falando que coaching não é uma excelente metodologia, mas você precisa entender que é uma metodologia que está dentro do desenvolvimento humano e comportamental. Essa é uma reflexão, né, extremamente importante para você pensar como é que você está se posicionando no mercado. O que é que você vende? Qual é a transformação que você vende? O mundo necessita de desenvolvimento. Como eu disse, as pessoas de sucesso, seja em que área for da vida, certo? Elas só têm sucesso através do autodesenvolvimento, através do desenvolvimento de competências. E o desenvolvimento de competências, né? O desenvolvimento, seja em que área for, ele começa pelo autoconhecimento. Se nós formos pensar só em termos de coaching,
nós deixamos muitos trabalhos na mesa, muitas possibilidades de ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem. Então, meu grande convite aqui hoje para você é que vocês possam olhar, né, de uma forma muito mais abrangente para o desenvolvimento humano e comportamental. Para coaching, para a metodologia do coaching, né? Coaching não serve para tudo, eu sempre digo isso, né? Coaching não é o remédio para todas as dores, por mais que muitos profissionais desavisados achem que é, mas não é. Tem demandas que não é para coaching. Tem demandas que é para outros tipos de processos de desenvolvimento. Só que se você é coach, eu tenho certeza que desenvolver está dentro da sua missão, está dentro do seu propósito. Então, não restrinja o seu propósito a uma metodologia. Amplie as suas possibilidades. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas, né, nós temos aí 15 serviços que nós podemos vender para as empresas dentro do desenvolvimento humano e comportamental. Dessas 15, 2 são coach. São coach. Um é coach individual, outro é coaching de grupo. Só que tem muitos outros serviços que você, coach, pode realizar. Desde que, claro, você saiba fazer, né? Mas que você não tenha a visão restrita apenas da metodologia de coaching. Toda metodologia, quando nós, né, vendemos metodologia, né, ou nós temos apenas uma metodologia e acreditamos que é só aquilo que gera resultados, nós corremos grandes riscos. Né? Muitos profissionais entendem sim que coaching, né, ele tem uma demanda específica, que não é o remédio para todos os males, por mais que muitas vezes nos vendam isso não é verdade, eu falo isso por experiência. Muitos profissionais, muitos coaches me procuram para supervisão, né? E quando eu vou ver, o grande problema, o grande erro é que eles estão querendo fazer coaching quando aquela demanda não era de coaching. Não era coaching que necessitava ser proposto ali. Só que, se o seu propósito é desenvolver pessoas, você tem muitas possibilidades. E quem me acompanha, né, sabe disso. O meu grande foco são empresas, né? São empresas. E por quê que o meu grande foco é empresa? E é o que a gente ensina aqui no Instituto, né? A gente ensina os profissionais que querem trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes, empresários e empreendedores, né? Que querem trabalhar com o nicho de empresas, com a área de empresas. E por quê? Primeiro, quando a gente desenvolve uma empresa no sentido humano e comportamental, nós impactamos a vida de centenas de pessoas. Quando nós decidimos trabalhar com empresas, né, líderes, equipes, empresários, empreendedores, nós estamos trabalhando com um nicho que movimenta o país, que movimenta a economia, que movimenta o mundo. E eu sempre digo, e além do que, claro, né, é um dos nichos que melhor remunera e mais investe em desenvolvimento. Né? E investe por quê? Porque eles precisam investir. Eles sabem que, né, se eles não investirem nas pessoas, no desenvolvimento comportamental, se eles não investirem no clima organizacional, se eles não investirem no trabalho em equipe,
se eles não investirem, né, no desenvolvimento das pessoas, a sua empresa não cresce. Nenhuma empresa é maior ou melhor que o seu quadro de colaboradores. Liana, mas tem empresas que ainda não sabem disso. Sim, tem empresas que ainda não sabem disso. As que não sabem, né, nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, mas tem muitas empresas que já sabem disso. E a pandemia agora, ela ampliou esta consciência. E sabe por que ampliou essa consciência neste momento? Porque as empresas precisaram mudar muito rapidamente. Precisaram se adaptar muito rapidamente. E conseguiu fazer isso as empresas que tinham no seu quadro equipes desenvolvidas. Equipes preparadas para lidar com aquilo que é desconhecido. Equipes preparadas, pessoas desenvolvidas. E aqui tem uma outra questão que para mim é encantadora. Né? Quando a gente desenvolve, né, uma empresa, e a gente só desenvolve uma empresa desenvolvendo as pessoas, né? Na verdade, o grande impacto não é só nas empresas, é na vida, é na sociedade, porque nós não somos pessoas dissociadas. Né? O nosso nível de desenvolvimento, de consciência, né, de performance, em todos os sentidos. Quando eu desenvolvo um líder, eu não tenho a mínima dúvida, né, que eu ajudei uma pessoa a ser melhor. E a ser melhor em todos os âmbitos da sua vida, não somente no profissional. E por que eu falo isso? Porque este é o feedback que eu sempre tenho. Né? Porque nós não somos os líderes, as equipes não são, a gente não é dissociado. Né? Aquela história, né, que existia antigamente, né, de que assim, quando entra na empresa, deixa seus problemas ali na porta, e quando você sai da empresa, né, deixa seus problemas aqui. Isso não existe, a gente sabe disso. Né? A gente sabe que quando nós nos desenvolvemos, seja em que área for da nossa vida, isso vai para todas as outras áreas da nossa vida. Como? Quando a gente tem dificuldades no nosso desenvolvimento, ou quando nós estamos com dificuldade de alavancar, seja em que área for da nossa vida, isso impacta todas as outras também. E por isso a área de desenvolvimento humano e comportamental, ela é tão vasta. Ela é tão vasta. Aqui tem um outro aspecto, né, importante da gente conversar. Quando nós estamos falando de desenvolvimento humano e comportamental, isso também pode ser feito de várias formas. Né? O desenvolvimento, além dele poder acontecer através de várias metodologias, né, ele também pode ter vários enfoques. Vários enfoques. Por exemplo, né, tem profissionais que adoram a questão das crenças, né, se identificam muito com a questão das crenças limitantes, né? Perfeito. Se esta é uma área que você gosta, que você domina, você pode trabalhar todo o desenvolvimento humano e comportamental baseado nesta sua vertente. E assim são para vários temas. Só que uma questão que a gente precisa ter sempre claro é que a gente vende a transformação, mesmo no desenvolvimento humano e comportamental, certo? Nenhuma empresa compra um processo de desenvolvimento simplesmente porque ela quer treinar, porque ela quer fazer coaching com a sua equipe. Não, ela quer um resultado. E aí tá a grande chave dos nossos negócios de sucesso. É você poder transformar
o seu propósito em serviços que sejam demandados pelo mercado, né? E que seja um mercado pagante. E aí as empresas, elas são perfeitas nesse sentido, né? Eu sempre falo para vocês que o cliente ideal, né, e o cliente ideal de processos de desenvolvimento humano e comportamental, né, eles precisam atender 5 requisitos. Primeiro, ele precisa saber que ele tem um problema. Segundo, ele precisa se dar conta das consequências daquele problema. Terceiro, ele precisa querer resolver aquele problema. E quanto maior a dor, mais nós queremos resolver. Um profissional que está extremamente pronto para um desenvolvimento, falando em pessoa física, é aquele que acabou de perder uma promoção por questões comportamentais. A dor está muito alta. As empresas, né? Empresas que estão com problema no seu faturamento, empresas que não estão conseguindo alavancar, empresas que estão tendo muita queixa de clientes, são empresas prontas para se desenvolver. Por quê? Porque está pesando no bolso. Então, um cliente ideal é aquele cliente que sabe que precisa, sabe que tem um problema, já vê as consequências daquele problema, quer resolver o problema, tem dinheiro para pagar e consegue se conectar com você. Esses são os 5 requisitos de um cliente ideal. Por que eu estou falando isso? Né? Porque muitos profissionais dizem assim, mas as empresas, o empresário não quer, ele não se dá conta, ele não acredita. Esse não é o seu cliente ideal. Daqui um pouco ele vai ser. Daqui um pouco ele vai se dar conta no financeiro da empresa o quanto ele está perdendo. E aí, neste momento, ele vai correr atrás. Ele vai correr atrás do prejuízo. E ele vai se dar conta que o prejuízo dele está porque ele não investe no desenvolvimento humano e comportamental. E aqui tem um outro aspecto, né, que eu gostaria de pontuar com vocês, que é o seguinte. Muitos profissionais desejam trabalhar com empresas e fizeram, quem é coach fez lá o executivo, o business, né? E na verdade, quando nós decidimos trabalhar com empresa, tem vários ramos dentro da empresa que você pode trabalhar. Você pode optar por trabalhar com executivo e o business. Só que se você trabalha com executivo e o business, você tem que entender que você precisa entender do negócio do seu cliente. E você precisa entender de negócio. Porque você está lá para desenvolver o negócio do seu cliente. Ajudar o seu cliente a desenvolver o seu negócio. O que é completamente diferente de quando você decide trabalhar com empresas e você decide trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental. Quando nós nos posicionamos, né, como um profissional que ajuda as empresas a alavancarem seus resultados através do desenvolvimento humano e comportamental dos seus líderes, das suas equipes, nós não precisamos entender do negócio do seu cliente e nem de negócio, certo? Porque não é isso que nós vamos trabalhar. E é por isso que muitos coaches não conseguem entrar e se posicionar em empresas. Porque eles entram com a visão do business. E se você quer trabalhar com business, você tem que entender de negócio. Aí, perfeito. Se você entende de negócio, tem um grande campo aí. Só que a maioria dos profissionais, a maioria dos coaches, dos profissionais que trabalham com desenvolvimento, não é isso que está no nosso DNA. No nosso DNA não está o negócio. No nosso DNA está o desenvolvimento das pessoas. E nós temos um grande campo dentro das empresas. Dentro do desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes. Quantas empresas você conhece, né? Aonde tem uma alta rotatividade, aonde tem baixa qualidade, aonde tem um grande turnover, um grande absenteísmo. Quantas empresas você conhece onde o atendimento
é ruim, o clima não é bom. Tudo isso impacta diretamente nos resultados da empresa. E neste caso, nós não precisamos entender do negócio da empresa. E nós nem precisamos entender de negócio. A única coisa que a gente precisa entender é que a empresa, ela tem um negócio que precisa sobreviver para o bem de todos. Se você acha que é só para o bem do empresário, essa é uma visão muito restrita. A nossa economia está posta e se mantém, e se sustenta, e sobrevive, nós sobrevivemos pelas empresas. Ah, mas tem empresas que são sacanas? Tem, mas essas são as exceções e com essa você não vai trabalhar. Simples assim. Mas tem muitas empresas, eu sempre digo isso, né? Tem muitas empresas que estão fazendo errado, sim. Mas estão fazendo errado porque não sabem fazer certo. Muitas empresas, muitos líderes, o meu grande foco é na liderança, trabalhei muito tempo com equipes, mas hoje o meu grande foco de atuação dentro das empresas é com líderes. Eu digo para vocês que 95% dos líderes querem fazer certo, querem fazer de um jeito adequado, mas não sabem fazer. Os 5% que realmente são sacanas, com esse eu não vou trabalhar. Porque a base do desenvolvimento é você querer. E dentro da forma que nós trabalhamos, é realmente para que as empresas possam ser lugares melhores de se viver e conviver. E aí, se a empresa é sacana, se o líder é sacana, ok, tá pecando no primeiro passo, que é a essência. É com valores que não estão condizentes, com o que pelo menos nós trabalhamos. E aí, ok, tá tudo certo, mas nós não vamos trabalhar. Então, você consegue visualizar o grande campo que nós temos dentro do desenvolvimento humano e comportamental? E o que eu estava dizendo para vocês era o seguinte: você não tem que entender de negócio e nem do negócio do seu cliente se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental. Mas você precisa entender que o seu cliente tem um negócio que precisa sobreviver e faturar. Então, o seu trabalho tem que ajudar nisso. O seu trabalho tem que ajudar a empresa a alavancar os seus resultados. Mas como que nós fazemos isso? Trabalhando o desenvolvimento humano e comportamental dos líderes e equipes. E com isso, a gente melhora a performance. Com isso, nós desenvolvemos ambientes mais saudáveis. Com isso, nós melhoramos a qualidade de vida de todos que fazem parte da empresa. E com isso, nós ajudamos as empresas a alavancarem. E é exatamente porque elas alavancam que elas também podem se tornar lugares de alto desempenho também para os profissionais que estão lá. Ok? Então, hoje eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre este oceano azul que é do desenvolvimento humano e comportamental. Um oceano azul, porque todo mundo necessita se desenvolver, mas claro que dentro deste oceano azul nós temos nichos que são muito mais demandados, que têm essa necessidade, que valorizam, que pagam, que realmente investem. E um desses grandes nichos são as empresas. E não tenha dúvida de que quando você impacta positivamente uma empresa, quando você ajuda uma empresa a se desenvolver, você está ajudando centenas de pessoas, de famílias a viverem melhor. E eu tenho certeza que este é o grande propósito de muitos de vocês que estão aqui, como é o meu. Nós realmente mudamos o mundo. Nós realmente impactamos
nós realmente geramos transformações. E transformações sustentáveis. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês aqui. Legal, acho que é a Lucy, né? Ela tá dizendo que tá adorando, amando o livro de coach para empresas e microempresas. Legal, Lucy, que bom. Fico feliz. Legal, Aline. O Elias, bom dia. Eu quero trabalhar com empresas. Perfeito, Elias. A área de empresas é um dos nichos que mais investe, melhor paga. E é um dos nichos que tem pouquíssimos profissionais realmente qualificados, capacitados para ajudá-los. Ok, muito bem. Ah, legal. Telemarketing perguntando: qual a diferença de coaching e treinamento vivencial? Muitas. Vamos lá. Coaching. Nós temos dois tipos de coaching: coaching individual e coaching de grupo. Eu vou pegar coaching de grupo, porque eu acho que do coaching individual fica muito claro quais são as diferenças, né? Do coaching de grupo para o treinamento vivencial. A grande demanda das empresas são por treinamento vivencial e não por coaching de grupo. Geralmente, coaching de grupo vem num segundo momento. Qual é a grande diferença? Sempre que uma empresa tiver uma demanda comportamental, certo? De dificuldades comportamentais das suas equipes, dos seus líderes, mas que na sua reunião de briefing com a empresa, na sua reunião de diagnóstico, você percebe que também falta uma construção de conhecimento. Este é o caso do treinamento vivencial. Um treinamento vivencial, ele cumpre com dois requisitos. Ele desenvolve competências, mas ele também constrói conhecimento. O que eu quero dizer com constrói conhecimento? Um treinamento vivencial, ele não é teórico, certo? Mas ele tem por objetivo também fazer uma construção teórica. Vamos lá, só que é a partir da vivência do grupo e não você ensinando, certo? Essa é a grande diferença. E ao mesmo tempo ele desenvolve aquelas competências que nós nos propomos a desenvolver. Por exemplo, você chega numa empresa e a demanda da empresa é na linha assim. A queixa da empresa, né? É na linha assim. Ah, eu tô com um problema com meus líderes, né? As equipes estão desmotivadas e eles reclamam dos seus líderes. Os líderes, eles não sabem cobrar. Nós temos várias causas trabalhistas, né? E conforme eu vou, né, aprofundando no meu diagnóstico com a empresa, nesta reunião de briefing, nessa primeira reunião, né, eles me contam que, né, este é um grupo que nunca fez um processo de desenvolvimento, que a grande maioria dos líderes eram excelentes técnicos e foram promovidos a líderes. Aqui tem uma demanda clara de treinamento vivencial, certo? Por quê? Porque se eu tenho um grupo que era técnico e foi promovido a ser líder, quando as pessoas são os profissionais técnicos, não interessa o nível, eles podem serem todos engenheiros, certo? Eles não foram preparados para serem líderes, que são outras competências completamente diferentes. Então, nós precisamos fazer uma construção teórica também, uma construção de conhecimento. Este grupo precisa primeiro entender o que é ser líder, entender quais são as funções de liderança, qual é o papel de um líder, quais são as competências que um líder necessita ter. Só que nada disso é feito de forma teórica, não é você lá na frente, um treinamento vivencial, ele funciona da seguinte forma, né? Ele parte sempre de uma vivência, certo?
depois toda a parte de análise, depois toda a parte de conexão com a realidade e, por último, é o que a gente chama de fechamento teórico, que é 20%, no máximo 20% do tempo. E é apenas aonde a gente vai organizar aquilo que o grupo já construiu a partir da sua vivência. E por isso ele é tão efetivo. Então, sempre que tiver a necessidade de uma construção de conhecimento, a indicação é treinamento vivencial. Não, o grupo já teve treinamento, o grupo já sabe, é um grupo que a empresa já investiu um monte, né? E mesmo assim a coisa não está acontecendo. Aí é coaching de grupo. Porque não tem a necessidade de uma construção de conhecimento. Eles sabem o que necessita ser feito, eles apenas não estão fazendo. E aí a demanda é por coaching de grupo. Um exemplo de coaching de grupo. Você vai numa empresa e a demanda da empresa é: os nossos líderes, cada um trabalha isolado na sua área, um puxa o tapete do outro, eles não se ajudam, né? Eles não colaboram, cada um cuida só do seu quadrado, eles não têm a visão do todo. Este é uma demanda de coaching de grupo, porque é uma questão unicamente comportamental, ok? Ó, o Elias dizendo: você me ajudou a definir meu nicho. Conta aí qual é o seu nicho, Elias, que você definiu. Qual é a melhor forma de entrada nas empresas para a venda do meu serviço? A melhor forma de entrada nas empresas é o seguinte: vocês necessitam, quem está começando, certo? Com empresas, quer começar com empresas, você precisa ter o que a gente chama de produtos de entrada, serviços de entrada, que são o quê? Serviços de menor valor, certo? Menor investimento financeiro, certo? Que serviços são esses? Workshops, perfil comportamental. Hoje é o que a gente vê que são os melhores serviços de entrada nas empresas, certo? Por que a gente chama de serviços de entrada? São aqueles serviços que a grande maioria das empresas demandam e são serviços que têm um investimento menor para a empresa. Por quê? Porque as empresas tendem a ter 3 objeções. Elas costumam a contratar para os processos de desenvolvimento dos seus líderes e equipes aquelas pessoas que já são referência no mercado, quem elas conhecem ou quem foi indicado para elas, certo? E geralmente quando a gente está iniciando, a gente não é referência ainda no mercado. A empresa não nos conhece, nós ainda não temos quem nos indique. Então, a grande estratégia é o nosso nome chegar primeiro que nós. E aí as estratégias de workshops abertos, perfil comportamental, são excelentes para a entrada nas empresas, ok? Legal. O Elias está dizendo coaching, que ele definiu um nicho de coach para micro e pequenas empresas. Criei o programa Micro e Pequenas Empresas de Sucesso. Perfeito. E qual é teu foco, Elias? Elias, com que tu trabalha? Quais são os serviços que tem na tua esteira? E aí, sabe por que eu estou te perguntando isso? Isso serve para todos, certo? Quando você diz, né, coaching para micro e pequenas empresas, você está falando de metodologia. A minha sugestão é que, se você vai trabalhar com desenvolvimento, né, que o seu nicho seja micro e pequenas empresas, você ajuda micro e pequenas empresas a alavancarem os seus resultados através do desenvolvimento das suas equipes e dos seus líderes, se este for o seu foco. Porque coaching é metodologia, coaching é serviço, certo? Coaching não é nicho. Não sei se me fiz clara e se fez sentido para você, isso que eu falei.
Este é um cuidado que nós temos que ter. Porque quando a gente coloca que o nosso nicho é coaching para micro e pequenas empresas, eu estou dizendo que eu vou fazer apenas coaching. E outra, as empresas, como eu disse, elas não compram a metodologia. Se o teu foco, Elias, é na questão do desenvolvimento humano e comportamental, eu sugiro que o seu discurso vá na linha de que eu ajudo micro e pequenas empresas a alavancarem o seu negócio, através do desenvolvimento dos seus empresários, dos empreendedores e de suas equipes e de seus líderes. Se fizer sentido, né? Pensa aí, ok? Perfeito. Então, Elias, coaching é um dos serviços que você tem. Não é o seu nicho. O seu nicho é desenvolvimento humano e comportamental para micro e pequenas empresas para que elas alavanquem seus resultados. Só que a gente começa com o resultado. Então, né, o meu trabalho, o meu nicho eu ajudo micro e pequenas empresas a alavancarem os seus resultados, a alavancarem a sua empresa, através do desenvolvimento humano e comportamental dos empreendedores, dos empresários, dos seus líderes, das suas equipes. Ok? Que bom que fez sentido. Fico feliz. Ok, meus queridos? Então, quem quer aí navegar no Oceano Azul, né, saiba que um grande oceano azul é o desenvolvimento humano e comportamental dentro de empresas. E quando nós falamos de desenvolvimento humano e comportamental dentro de empresas, nós estamos falando de um dos alicerces, uma das bases para a alavancagem dos resultados das empresas. E nós temos aí um grande campo. Nós temos o campo para trabalhar com os empresários, para trabalhar com os empreendedores, para trabalhar com os líderes, para trabalhar com as equipes. Ok? E eu não tenho a mínima dúvida de que quando nós ajudamos uma empresa a ser um lugar melhor de se viver e conviver, e isso se dá através do desenvolvimento das pessoas, do trabalho em equipe, né, nós estamos realmente construindo um mundo melhor. Nós realmente estamos impactando positivamente a nossa sociedade. Porque esse profissional que se desenvolveu lá dentro, ele melhorou como pessoa. E se ele se desenvolveu como pessoa, ele vai ser um pai melhor, um esposo melhor, um agente na comunidade melhor. Então, realmente, nós impactamos fortemente o mundo. Ok? Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Nos encontramos novamente sexta-feira, às 8h30, aqui para mais uma conversa sobre desenvolvimento humano e comportamental. Um grande abraço, se cuidem, cuidem dos seus e nos encontramos sexta-feira. Tchau!